Boa tarde, meu nome é Bruno, sou aluno da professora Renata também, e do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental. Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ana Esther, eu acho que vocês têm um pouco um resumo nosso, né? Alexandre e eu. Nós, há 1 ano e meio, mais ou menos, há 1 ano, a gente decidiu essa empreitada de abraçar esse conceito e trazer e disseminá-lo no Brasil, né? Ele é um conceito que já está sendo desenvolvido com um aporte de 20 anos, né, de conhecimento, e os autores, o químico alemão Michael Braungart, que vocês puderam ver ontem, e o americano arquiteto William McDonald, eles dizem que não é uma invenção esse conceito. Na verdade, se baseia em conceitos que estão aí há 4 bilhões de anos, são na inteligência da natureza, né? O que eles fizeram foi uma descoberta, na verdade. E o que eles grandemente podem oferecer para a gente é essa maneira de ver, essa maneira de organizar todas essas informações e de uma forma que a gente consiga trabalhar com elas, né? Então, eu queria primeiro falar que o Cradle to Cradle, ele acima de tudo, ele é uma organização de ideias. O conceito ele está disponível para todos que querem conhecer. Tem um livro que infelizmente ainda não está publicado em português. A gente está batalhando para que isso aconteça, mas ele já existe em inglês, então as pessoas podem ler e se inspirar e aplicá-lo, né, nas suas áreas de trabalho. Eu até vou passar para vocês, porque esse livro, se vocês quiserem dar uma olhadinha, ele é um livro de peso, como vocês vão ver. Ele é um livro que ele é feito de plástico, é um polímero especialmente desenvolvido, porque o livro ele é uma coisa que a gente quer que dure muito tempo, né? Ele não quer que se vá. Então, por que fazê-lo com árvores, né? Então, esse livro, que é a edição original em inglês, tem o prefácio que diz: esse livro não é uma árvore. Então, foi desenvolvido um polímero especial que é atóxico, que pode ser reciclado infinitamente, e ele dura bastante tempo. Você pode, inclusive, lê-lo na praia, no banho, né? Então, é interessante a proposta da inovação, inclusive, no livro. E a parte disso, o Cradle to Cradle, berço a berço, ele é uma metodologia de trabalho, né? Então, ele tem uma marca, que é o nome, que também acabou tornando-se um selo de qualidade, né? Então, ele tem essas duas dimensões, né? A dimensão conceitual e tem a dimensão da aplicação já mais específica na indústria, no produto, na metodologia de transformação e inovação do produto. Claro que alguém comentou aqui que o enfoque é muito na indústria, muito no produto, e o objetivo deles foi esse mesmo. Não significa que as outras áreas não possam aplicar e se interessar, pelo contrário. Eu acho que o governo tem o seu papel, a academia mais do que nunca tem o seu papel. Então, aqui hoje, como nessa última oficina, eu acho que nosso desejo é que que a gente possa realmente compartilhar com vocês essas informações, esse conhecimento, e que inspire vocês e que abram os olhos principalmente para as novas áreas de pesquisa, para as novas áreas do conhecimento, nessa nova economia do conhecimento, e que são tão necessárias para esse desafio que a gente tem que se lançar, né? Então, é mais essa ideia mesmo, mais do que estar aqui dizendo uma forma de fazer, é mais uma inspiração mesmo, né? Então, quer se apresentar? Desculpa, esse é o Alexandre, ele vai estar com a gente aqui a tarde toda, ele é meu sócio nessa empreitada de disseminar o Cradle to Cradle no Brasil. Então, vamos lá. Então, vamos começar pelo básico, né? Por que esse slide? Está dizendo, no começo era apenas ecoeficiência. Porque nos últimos 20 anos de discussão ambiental, nos últimos 20 anos desde a Eco 92, quando a primeira semente foi lançada, os esforços têm sido muito no impacto negativo que nós, como humanidade, temos no planeta. Claro que o fato de existir, a gente já está gerando um impacto. Só que o impacto não pode ser sinônimo de negativo. O impacto ele pode ser positivo ou negativo. Então, tem uma intenção por trás. E nós, como humanidade, a gente está num momento que a gente tem que querer ter o impacto positivo.
Então, hoje, depois de 20 anos quase de ecoeficiência, que é muito importante, sem dúvida, as ferramentas, a gente tem que querer ir um pouco além. Aí vem o além da sustentabilidade, que é, ok, a gente vai reduzir os nossos impactos negativos, a gente tem que desenvolver tecnologia, a gente tem que querer ser menos ruim. Mas isso por si não vai ser o suficiente. Em paralelo, a gente também tem que querer ter um impacto positivo no planeta. Nós somos a única espécie que gera lixo. Você consegue mencionar alguma outra espécie no planeta que gera lixo? Todo resíduo se você olhar para a natureza, todo resíduo de uma espécie é alimento para uma outra espécie. As flores abundantes de um ipê, símbolo do nosso país, um ipê maravilhoso na primavera. Você não olha para aquela árvore linda, cheia de flores e diz, nossa, quanto desperdício, quanta ineficiência. Porque se você for pensar, quantas flores tem que ter para poder dar origem a algumas árvores? Mas esse é o processo da natureza. A natureza ela é abundante, a natureza é próspera, e nós somos parte da natureza. Então, a nossa estratégia de futuro não pode ser baseada só na minimização, na redução, porque a natureza não é assim. Né? Então, a gente tem que estar focado em como a nossa presença enquanto humanidade vai ser positiva e restaurativa para o planeta, assim como todas as outras espécies são. Né? Então, acho que essa é a principal mensagem, porque senão a gente fica muito focado nessa redução, minimização, culpa. Aí a gente começa a se sentir culpado por existir. Começa a acordar de manhã e falar, nossa, estou consumindo não sei quantos litros de água, eu vou pegar meu carro, eu vou estar emitindo não sei quanto de CO2. O que eu faço com essa embalagem da comida que eu como? Não devo comer isso, não devo comer aquilo. E o que se sabe é que esse sentimento ele vai travando a gente. Quando a gente está se sentindo culpado, se sentindo com medo, a gente não cria mais. A gente não tem mais a liberdade de criar, de pensar soluções. Então, acho que o grande aporte da visão berço a berço vamos inverter a lógica, vamos trabalhar numa lógica de abundância, de prosperidade, numa lógica de que o ser humano pode ser positivo. E não ficar lamentando a existência. Porque se a gente começa a lamentar a nossa existência, aí a gente começa a ir para um discurso de problema populacional, porque em 2050 a gente sabe que a gente vai ter 10 bilhões. A gente não pode olhar para cada criança e falar, nossa, você é um problema populacional. Aquela criança, ela acabou de nascer, ela tem todo um futuro, ela tem que crescer, ela tem que ter um mundo para se desenvolver. Né? Então a gente tem que querer ser positivo, e aí o papel da indústria está diretamente relacionado ao uso dos recursos, né, que a gente vai ver. Então, é exatamente isso. A gente hoje, desde a era da primeira Revolução Industrial, minha área de administração, eu estudei muito esse pensamento, né, da origem da administração e tal. Se você analisar, a gente está há quase 200 anos num ciclo linear de produção. Então, a gente extrai matéria-prima, a gente fabrica, a gente consome e a gente descarta. Isso proporcionou toda a evolução em termos de conforto, em termos de bem-estar que a gente tem hoje. Né? Todo mundo gosta de ter uma roupa para se abrigar e até para se sentir bem, gosta de ter um carro para poder se transportar. O celular ele presta um serviço, o computador também presta um serviço muito útil para a humanidade. Né? O problema é que o processo de fabricação é linear, e nada na natureza é linear. Tudo é circular. Cíclico, na verdade. Então, a gente que inventou o sistema industrial por necessidade de geração de conforto para a humanidade, a gente agora tem que dar um segundo passo, que é, ok, esse sistema que a gente inventou, ele tem que ser mais inteligente. E onde é que a gente vai buscar esse conhecimento? Na natureza, que está 4 bilhões funcionando, 4 bilhões de anos funcionando. Então, essa se tem alguma coisa que eu gostaria realmente que vocês saíssem daqui, é com essa visão e com esse sentimento de futuro positivo que pode ser construído, e de que a gente tem que realmente dar esse segundo passo, que é sair de um modelo mental linear e ir para um modelo mental cíclico. Essa é a grande mensagem. Né? Então, o que o Cradle to Cradle, o berço a berço, propõe? Ele propõe que, em paralelo a todos os esforços de ecoeficiência, a gente tenha também em mente a ecoefetividade. Efetividade é o efeito que a gente quer ter com uma ação.
Então, começar a planejar qual é essa intenção que nós temos quando a gente, por exemplo, desenha um produto, né? Quando a gente está iniciando um projeto de pesquisa, onde eu quero chegar, né? E aí você começa a planejar os efeitos disso. E eles têm que ser positivos, você não vai planejar algo que é negativo, né? Então, o Cradle to Cradle, com a ecoefetividade, ela prega uma pegada ecológica positiva, por exemplo. Porque se você começa a falar de pegada ecológica positiva, você quer que ela seja grande, né? A gente quer ter uma grande pegada ecológica, a gente quer deixar um impacto positivo aqui. A gente quer que cada vez que por exemplo, se o nosso sistema permitisse que eu devolvesse os nutrientes que eu pego emprestado na natureza, por exemplo, na minha alimentação diária, eu não me sentiria culpada de comer. Ou, por exemplo, eu como uma banana e eu gostaria de poder saber que esse nutriente vai voltar para a natureza, porque hoje a gente perde fosfato numa velocidade incrível. A gente consegue repor apenas, acho que a gente perde 4.000 vezes mais fosfato do que a gente consegue repor do solo. Então a gente hoje está extraindo petróleo para fazer fertilizante, para fazer pesticida. Então, qual é o ciclo? Como é que eu, como ser humano, consigo devolver os nutrientes? Isso no caso biológico. E no caso do ciclo técnico, né, como é que os produtos, os materiais dos produtos que eu uso, né, como é que eu sei que eles que foram feitos com uma matéria-prima que tem muito valor, a natureza demorou muito para fazer aquele minério, aquele petróleo, enfim. Como é que eu vou conseguir honrar o valor desses materiais, usar, me beneficiar do serviço que aqueles produtos com aqueles materiais me prestam e conseguir saber que eles vão voltar para o ciclo. Eles não vão ser incinerados, eles não vão ser perdidos, eles não vão parar num lixão, que vão ficar lá não sei quantas centenas de anos passando um problema para frente. Isso é muito valioso, a gente tem que começar a desenhar essa economia circular. Então, quando a gente começa a falar de recarbonização, não fica mais só na questão de, não, vamos reduzir a emissão. Nada na natureza é zero carbono. Nem se você se matar agora, como o Dr. Michael fala, você vai ser zero carbono. Tudo é feito de carbono. O carbono não pode se tornar um vilão. Isso é um equívoco que a gente... Agora, o que acontece? O carbono, no lugar errado, é um problema. O carbono, no desenho natural das coisas, ele não pertence ao oceano, ele não pertence ao ar, ele pertence à matéria. Então, se as máquinas que nós estamos inventando, enfim, esse design que a gente está fazendo, ele é tão deselegante que ele está jogando carbono na atmosfera, a gente tem que começar a inovar esses sistemas, né? E começar a capturar, porque uma árvore, ela emite, ela captura. Então, como é que a gente vai começar a capturar? Né? Aí vem todo o exemplo da agricultura urbana, né? Que o Alexandre estava falando de manhã. Em São Paulo, a gente estava vendo um projeto de agricultura urbana, onde as beterrabas que eles plantam nos caletões, que eles estão até um projeto com escolas, no telhado das escolas, eles estão plantando beterraba, estão plantando cenoura, e as cenouras no centro de São Paulo ficam enormes, as beterrabas. Por quê? Porque elas se alimentam de gás carbônico. E São Paulo é praticamente uma estufa, né? Então, o carbono ele não é necessariamente ruim. É só como é que o nosso sistema está emitindo e absorvendo o carbono. Ele tem que ser mais inteligente nesse sentido. Então, aí que vem essa ideia de recarbonização. Abundância, como eu falei antes, né? A gente tem que sair da lógica da escassez, a lógica do medo, porque isso só trava a inovação, trava a nossa criatividade. E é preciso muita criatividade humana para conseguir dar esse passo, essa transição. Mas tem que ser na lógica positiva. A gente não pode ficar preso, né, na lógica negativa, senão a gente não vai conseguir. Fluxo de materiais. Fluxo de materiais na prática, o que a gente estava falando de não ter o caminho linear, né? Você nunca perder o valor dos materiais. A gente fabrica com vidro, plástico, metal. Esses são materiais valiosíssimos. Né? A gente não fala mais de gestão de resíduos, porque vocês vão ver logo adiante que o primeiro princípio do berço a berço é resíduo igual a nutriente. Né? Então, você não fala mais de gestão de resíduo, porque você já não tem mais resíduo. Claro que isso é todo um processo de transição, a gente vai ter que começar a pensar produtos, pensar para pertencerem a uma economia circular.
mas esse tem que ser o objetivo, né? Então a gente começa a falar de fluxo de materiais, e não fluxo mais de resíduos. E os impactos positivos, né? Que eu acho que é o que eu coloquei bastante lá. A gente tem que realmente querer ser positivo para o planeta, né? E não ficar na obsessão de diminuir só o que a gente tem de negativo. Então é isso. O Cradle to Cradle ele é uma filosofia, né, que a gente pode beber dessa fonte e aplicar nas nossas áreas de atuação, que basicamente ele é uma plataforma de inovação, porque é preciso muita revisão do que a gente já tem, com olhares novos, para conseguir criar essa nova economia circular, né? Então, aí todas as áreas de conhecimento têm que se esforçar nisso, né? E ele foca na qualidade, porque é um protocolo de qualidade. Você está falando que um produto, não existe ecoproduto, ecodesign, né? Um bom design, ele é ecológico. Senão ele não é um bom design, é simplesmente um mau design. Né? Se você está falando de qualidade realmente. Quando você tem uma qualidade alta, você está dizendo que você é bom para o ser humano, é bom para o meio ambiente. Então, é uma questão de qualidade. Em última instância, é uma questão de qualidade. Uma revolução de qualidade. E como é que eu estou? Só volta ali naquela... E eu acho que a grande inspiração que a gente recebe se é para ter uma meta, né? Se é para pensar o futuro, a gente não pode botar limite para isso. A gente tem que querer o ideal, o 100%. E assim a gente vai galgando as próximas décadas da humanidade. Mas a gente tem que querer saber onde a gente quer estar. Não pode partir do possível. Tem que partir do idealizado. E aí a gente vai fazendo, dando passo a passo, evoluindo conforme o que a gente tem. Então, em termos de meta, o que eles propõem é um mundo encantadoramente diverso, justo, seguro e saudável, com ar, água, energia e solo limpos, economicamente, equitativamente, ecologicamente e elegantemente desfrutável. Aí a pergunta que eu faço, tem alguma parte dessa frase que não é inspiradora e que vocês não gostam, que pode ser descartada? Acho que não tem nada ruim aí, né? Então, essa é a grande inspiração enquanto meta. Então, agora o Alexandre vai explicar para vocês os 3 princípios que guiam o Cradle to Cradle. Bom, uns 15 minutos acho que a gente consegue avançar. Então, tendo vamos dizer, esse primeiro passo dado, né? A gente começar a reflexão que quando eu observo a natureza, você não vê restrição, você não vê nada que é gerado que seja inútil ou que seja não seja parte de algum relacionamento ecológico, ou de algum espaço, ou que faça alguma função, gere algum serviço para uma floresta. Não tem sobra, não tem algo que você... não, isso aqui é o que sobra. Não, tudo de alguma forma encaixa no próprio ecossistema. Não existe superpopulação de formigas na Amazônia. Não, você tem muita formiga, as formigas ajudam o ecossistema a você conseguir fazer com que a troca a velocidade de formação de humus seja muito mais alta. Você não tem superpopulação de pássaros. Então, a gente começa a pensar que nós não temos um problema de superpopulação, nós temos um problema de conseguir entrar num processo de restauração do sistema que a gente mesmo está usando. O planeta Terra, ele é um planeta, é um circuito fechado. As substâncias químicas e os materiais que existem no planeta, eles são os mesmos há bilhões de anos. A única coisa que vem de fora, significantemente, que realmente influencia nesse sistema, é a energia solar. Essa energia solar ali
ele alimenta o planeta de energia, e essa energia criou a vida, e a vida está aí há 4 bilhões de anos evoluindo. Então, nós não temos um problema de energia. De verdade, nós temos um problema de saber avançar na tecnologia na direção certa e saber integrar num sistema que já está funcionando há 4 bilhões de anos. A pergunta é como. Então, buscando inspiração nesse sistema que já funciona, os autores, que é um arquiteto e um químico, juntam um arquiteto, um dos pais da arquitetura verde nos Estados Unidos. Os primeiros edifícios que ele desenha são os edifícios que são a referência usada para criar os primeiros selos de certificação de edifícios que a gente está vendo verdes hoje em dia. Ele tem o selo dele do edifício que ele fez para Herman Miller, é o LEED Pioneer, é o pioneiro LEED, não existia nem certificação ainda, foi o modelo utilizado pela LEED para construir um dos modelos. O químico da Alemanha, ele é um cara que foi um dos fundadores da Química Verde, do Greenpeace alemão, e trouxe, é o pai da Química Verde na Europa. Então, essas duas figuras, quando se encontram, começam a questionar. Se eu tenho um projeto de design, se eu tenho um projeto de design no sentido aberto da palavra, se eu tenho algum projeto de algo que eu quero melhorar, eu tenho que entender desde a parte química, eu tenho que entender desde o processo químico, como é que quimicamente isso está relacionando comigo, com ar. O tecido que nós estamos sentados aqui emitem voláteis, a espuma que está dentro. Ele solta partículas que estão na própria tinta, que são carcinogênicas, que são bioacumulativas. A gente está num ambiente fechado, eu não sei como é que foi colado esse carpete aqui, mas se foi colado tradicionalmente com formaldeído, está volatilizando. A gente, na verdade, aqui com os materiais vernizes que estão aqui, a gente está numa câmara de gás, né? A gente só vai sentindo esses efeitos se acumulando no nosso corpo. Aqui no Brasil, o relatório, o laudo, é um laudo que eu tive contato da ABNT, com certificação da BRINC, permite níveis máximos, né, bem pequenininhos, de metais pesados no giz de cera. Giz de cera que é vendido para as crianças. Criança não usa giz de cera, criança come giz de cera. Criança brinca. Aqui, giz de cera no Brasil é considerado brinquedo e é especificado em todas as escolas infantis, inclusive escolas públicas. E contém metais pesados. Quer dizer, que tipo de legislação é essa que a gente legisla pelo menos ruim? O que adianta eu dizer eu estou sendo menos ruim? Eu estou sendo eficiente na coisa errada, será? Né? Por exemplo, se eu estou... A questão é a seguinte, eu saio de Recife e eu quero ir para pegar a praia em Florianópolis. Certo? Resolvi que eu vou passar as férias em Florianópolis. Daí eu pego a BR em direção a Brasília. Não adianta, eu estou 200 por hora, não adianta reduzir para 100, não adianta reduzir para 20 por hora. Uma hora eu tenho que resolver pegar o retorno e começar a fazer a direção em direção a Florianópolis. O que a gente está vendo é que muitas vezes as ações de sustentabilidade estão muito focadas em reduzir e não em verificar se a gente está indo para o caminho certo. Ninguém para, normalmente não se para. Será que a gente está indo na direção correta? Será que sendo mais eficiente a gente não está sendo eficiente na coisa errada? Né? Será que eu não estou sendo... Imagina um corrupto eficiente. Será que a gente quer um corrupto eficiente? Um cara que rouba mais em menos tempo? Né? Ou um assassino eficiente? Na verdade, a eficiência é uma ferramenta. É como um martelo. Eu posso construir uma casa, isso é bom. Eu posso quebrar o dedo, isso é ruim. Então, eu tenho que saber aonde eu quero chegar com a eficiência. Então, esses caras começaram a olhar que eles precisavam ter princípios. Com os princípios, esses princípios, se eles observarem alguns princípios que funcionam, eles poderiam aplicar no sistema para resgatar a conexão, né, da humanidade, do sistema humano que a gente criou, cidades e tal,
com o sistema que já existe, que já vem funcionando. E uma reflexão que eu coloco é o seguinte: a ideia de retornar a um passado onde a gente usava só materiais naturais não é a melhor ideia. Por quê? Nós precisamos projetar um planeta para 10 bilhões de pessoas. Um planeta que seja bom para 10 bilhões de pessoas. Um planeta que todas as gerações futuras e todas as sociedades tenham qualidade de vida. A gente no Brasil sabe que a gente não pode se dar ao luxo de dizer parou o desenvolvimento. Não pode mais desenvolver. Quanta gente que tem ainda para incluir no sistema para ter qualidades mínimas. Né? Então, essa discussão, a gente começa a ver que a gente tem sim capacidade de multiplicar multiplicar a capacidade de serviços do nosso planeta. A gente, na Revolução Verde, a gente já conseguiu fazer o mesmo hectare de terra produzir 5, 10 vezes mais. Então, a gente pode multiplicar um planeta, a gente multiplica em 10, 5, 20 vezes. O modelo que a gente vem usando é muito linear. A gente retira, multiplica e entrega. Só que a gente está retirando. E aí a gente percebeu que se a gente ficar só na retirada, uma hora vai acabar. E aí, esses dois autores falam assim: a gente não pode tratar a natureza como mãe natureza. Mãe é assim, né? Mãe dá tudo e eu só preciso amar. Né? Eu amando a minha mãe dá, minha mãe carinho, a mãe entrega, é um bolinho, meu filho. Assim, né? Mãe, não existe mãe natureza. A natureza é uma parceira. Ela entrega, mas eu preciso devolver, eu preciso retroalimentar, eu preciso... não é cuidar, é realmente devolver, fazer aquilo de volta. E o sistema que a gente criou, que é um sistema industrial, ele traz para nós a tecnologia necessária para a gente atingir os 10 bilhões de pessoas com qualidade. Só que daí a gente tem que começar a pensar nos recursos não renováveis. Se eles não são renováveis, eles são altissimamente preciosos. A gente não pode mais incinerar cobre como a gente vem usando, porque em 60 anos, no máximo, as previsões, acabou o cobre. Imagina um planeta sem cobre, um mundo sem cobre. Em 100 mil celulares, você é capaz de recuperar 2,5 quilos de ouro. Poxa, todo ano a China manda quantos mil celulares para dentro do Brasil? Quantos mil quilos de ouro que estão chegando aqui? A gente está fazendo o que com isso tudo? Jogando fora? Agora a gente vai comprar incinerador para incinerar isso aí? Será que é essa a função? Ou será que a gente tem que começar a redesenhar esses produtos para poder recuperar os metais preciosos, os materiais que não são renováveis? Esses três princípios, então, eles, observados na natureza, permeiam a ideia do Cradle to Cradle. E a ideia é que a gente fixe muito bem esses três conceitos e tente depois, lá no momento lá fora, aplicar isso em ideias do dia a dia. Então eu vou passar por esses três princípios para explicar para vocês. O primeiro princípio, resíduo igual a nutrientes. A gente falou bastante disso. Resíduo igual a nutrientes eu preciso desenhar um sistema do começo. Não adianta fazer o que a gente vem fazendo hoje, que é identificar o resíduo que eu tenho e tentar fazer a coleta disso, reciclar e transformar em segundo tipo de plástico com baixa qualidade. Ou eu tentar pegar PVC e uma sacola, um banner de PVC e transformar em sacola e algo que era foi desenhado para ser pendurado por algum tempo, a gente bota do lado do corpo. Transformar PET em camiseta. PET nunca foi desenhado para ficar em contato do corpo da gente por 8 horas. Né? Assim, nem para... A gente estava discutindo aqui um dos exemplos. Além disso, a PET não é necessariamente ruim, mas o catalisador que é usado em algumas garrafas de PET é o antimônio. O antimônio é altamente carcinogênico. E com a acidez de sucos de laranja, da Coca-Cola, solta partículas de antimônio no próprio líquido. E a gente toma. Nada contra a Coca-Cola, mas contra a embalagem não foi feita para aquele uso. Não foi testada para a saúde humana. Assim como o giz de cera, que a gente estava falando.
Questões como definir o cenário do produto é importante. Definir o cenário do uso do produto. A gente estava falando agora, será que a gente está fabricando o produto, classificando ele da maneira correta para o uso que ele vai ter? Né? O plástico PET é correto para ser usado de uma forma, mas pode não ser correto para ser usado de outra. A gente transformar um material no outro, a gente teve aqui de manhã cedo a oportunidade de uma professora que trabalhava muito com meta-reciclagem, transformar lixo, que a gente chama, em alguns brinquedos para crianças. Ela admitiu, eu sei que isso é muito bom para a questão pedagógica, desenvolvimento intelectual, criatividade, mas eu estou vendo que eu posso estar colocando um material na mão da criança que não foi desenhado para ser brinquedo, e é verdade. Agora, se eu usar, por exemplo, o chumbo é altamente tóxico, mas ele não é bom nem ruim. Ele tem uma toxicidade. Eu preciso, uma coisa é eu botar chumbo e usar o chumbo no giz de cera. Ou usar cádmio na cor vermelha, que fica em contato com a gente, base de cádmio. A cor verde é uma das coisas mais tóxicas que tem para o corpo humano. Toda vez que a gente usa a cor verde, a gente está usando uma cor que é uma das que é mais tóxicas que tem. Tem halógenos. Por outro lado, se eu pensar, se eu estiver usando o chumbo dentro do meu celular, não tem problema nenhum. Eu estou usando o chumbo ali nos componentes do celular, eu uso o celular. O que eu tenho que ter certeza é que aquele celular depois vai para uma indústria de recuperação de materiais. Que ela sabe como desmontar, como separar aqueles materiais, como transformar aqueles materiais em matéria-prima outra vez. Então, o uso daquele material é muito importante. Aí entra o design para a reciclagem. A indústria Caterpillar hoje, ela está vendendo o mesmo produto 4 vezes. Explico. Ela desenhou um produto com o pessoal de reciclagem e o pessoal de design de produtos, que ela faz grandes câmbios, marchas, coisas para grandes máquinas. Ela já desenha com um extra de material, em vez de querer minimizar e ser eficiente, ela já desenha com um extra de material, que ela vende o produto, dá uma garantia de 8 anos e recolhe o produto de volta. Aí ela corta mais uma vez a laser aquela peça, realinha, monta o produto outra vez, dá mais 8 anos de garantia, vende outra vez o produto. Recolhe outra vez. E assim ela consegue fazer isso 4 vezes antes de ter que transformar esse produto em metal, porque tem um desgaste inerente do próprio produto. Agora, a gente tem, por exemplo, entender que os produtos eles estão entre biológico, no ciclo biológico e no ciclo técnico. Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. O que mais que a gente pode ver aí? Assim, aqui são questões, algumas das questões que a gente verifica num produto quando a gente está falando de projetar algo que é berço a berço. Definir o período de uso do produto. O produto não tem ciclo de vida, o produto não tem vida. O produto tem ciclo de uso. Eu uso por um período determinado. Um sapato, todo mundo sabe, tem sapatos que duram tantos anos, tantos meses, depois ele começa a ficar incômodo de usar o sapato. Começa a não ter mais diversão, passou a moda às vezes. Então eu preciso ter ideia que eu estou comprando. Na verdade, os produtos oferecem serviços para a gente. Passa a tecnologia, um edifício tem que ser mudado, questões de segurança, né? Questões de valorização tecnológicas têm que ser melhoradas. Eu tenho que desenhar produtos que possam receber upgrade, que possam ser remanufaturados, e eu tenho que começar a ver os produtos como serviços. Ou o produto é consumido, aí são produtos biológicos. A gente realmente consome, a gente usa, até shampoos são produtos consumíveis. Esses produtos têm que ser seguros para a natureza e para nosso uso. E os produtos que não são consumíveis, eles têm que ser vistos como serviços. Imagina você pagar pelo uso da sua máquina de lavar e não pagar pela máquina de lavar em si. Seria maravilhoso, eu pago por 3.000 lavagens. Tenho a máquina ali. Deu 3.000 lavagens, eu ligo para a fábrica e digo, a sua máquina agora, 3.000 lavagens era o tempo que você me deu, agora eu
que a gente faz? Não, eu tenho um modelo novo, eu posso remanufaturar o seu, a gente pode fazer um upgrade. Ela tem várias formas de te satisfazer. Hoje a indústria de carpetes, a americana, que já vem trabalhando, a holandesa também, vem trabalhando há muito tempo com eles, já desenvolveu um carpete que é 100% reciclável. A indústria Shaw, a indústria Desso, eles desenvolveram uma fibra de nylon, eliminaram o PVC, e desenvolveram um nylon com a BASF, que esse nylon consegue ser 100% reciclado sem perder a qualidade. Ele não está fazendo uma reciclagem que perde a qualidade, uma reciclagem que mantém a qualidade. E aí o que ela faz? Você usa o meu carpete, eu te vendo carpete pelo uso de 3 anos. De 3 em 3 anos eu recolho e te dou um novo. O meu caminhão vai cheio com carpete novo e volta cheio com carpete novo. Isso já pagou todo o investimento que ela tinha que fazer. Antes ela ia com o carro cheio e voltava o caminhão vazio. Logística pela metade. Certo? Aí eu começo a pensar, ela está resolvendo um problema de fornecimento de matéria-prima. Ela está cada vez mais essa indústria está cada vez mais independente da matéria-prima bruta que vem de petróleo. Hoje em dia, a indústria Shaw de carpetes, no Brasil, se vender um produto no Brasil, ela já está recolhendo o produto do Brasil e mandando para os Estados Unidos. Ela fez a conta energética de carbono, vale mais a pena para ela garantir que essa matéria-prima volta do que ela dar algum jeito por aqui. Ou ela resolver. Por quê? Porque quando ela usa matéria-prima bruta, de petróleo, o custo energético, o impacto é muito maior. Então você começa a mudar o jeito de comercializar e começa a mudar a perspectiva de como desenhar. Para isso, não sei se vocês estão já começando a imaginar, a gente está aqui na palestra da academia, que a gente chamou, quais são as novas profissões que começam a surgir, quais são os novos campos de pesquisa que começam a surgir, quais são as novas ideias que têm que ser desenvolvidas na academia, as profissões que você vai já se preparar num próximo passo para se posicionar. Aqui quem está se formando aí, que está no curso daqui a algum tempo. Só para citar um exemplo, por exemplo, o Alexandre falou dos produtos que são consumidos, no caso um alimento, um shampoo, eles mudam a composição, eles mudam a função com o uso, então esses realmente são consumidos, e os outros que são utilizados como dos materiais técnicos, uma máquina de lavar, um carro, um celular. No caso do ponto de vista de inovação, tem um projeto, por exemplo, que foi desenvolvido de uma embalagem de picolé que ela foi percebido naquele contexto que fazia mais sentido ela pertencer ao ciclo biológico, ela ser biodegradável. Então, foi feito um projeto que, 2 horas depois de ela estar descongelada fora do freezer, aquela embalagem ela se torna um líquido que pode ser usado como fertilizante, você pode jogar literalmente no teu jardim. Então, é esse tipo de inovação que a gente quer começar a desencadear, com tudo isso que a gente está falando, Então, esse olhar dos 2 ciclos é realmente mudar o jeito que a gente faz as coisas hoje, para pertencer aos ciclos, Então, isso que o Alexandre falou, imagina o quanto que isso abre de novas áreas, novas áreas de pesquisa para conseguir fechar esse ciclo, e fazer isso ser realidade, resíduos igual a nutrientes. O que eu gosto de contar é assim, para exemplificar, eu tenho um sobrinho de 12 anos me perguntou: tio, o que você está fazendo aí, esse negócio de create to create, que você trabalha que nem louco, quer saber mais de nada? Eu falei mais ou menos o seguinte, quando você come uma maçã, essa maçã você digere ela e aqueles nutrientes da maçã, aquelas partículas da maçã se tornam você. A maçã vira você, certo? Quando você depois morre ou de manhã cedo vai no banheiro, você acaba devolvendo parte de você que, se virar fertilizante, se entrar no ciclo biológico, pode virar uma maçã outra vez. Então você é a maçã é você, é mais ou menos isso que eu estou fazendo. Ele, não sei se eu ajudei ou se eu piorei, mas serviu. Vamos ver até os 15 anos ele me pergunta outra vez. Mas falando sério agora, eu gosto de falar do paradigma da casca de banana. Se eu
vendo um produto como uma banana, né? Pode ser um produto técnico, não, mas imagine que meu produto é como se fosse uma banana. Você que consome a banana, quanto mais produto eu vendo, mais feliz eu fico, porque eu estou fazendo meu produto. Você que consome a banana, fica feliz que está consumindo banana. Ótimo. Se eu disser para você, olha, quando você descasca a embalagem da banana, você joga lá no meu quintal, que eu tenho as bananeiras. Porque lá eu garanto que vai voltar para o ciclo. Aí, quanto mais banana eu vendo, mais eu fico feliz. Quanto mais banana você compra e come, mais você fica feliz. Quanto mais casca você joga, embalagem você joga fora, mais meu bananal fica feliz. Certo? Então, agora, eu não posso pensar que eu posso jogar a casca de banana em qualquer lugar. Se eu jogar na calçada, alguém pode escorregar e se machucar. Também não posso achar que eu posso empilhar todas as cascas de banana num canto ali, que é o que a gente faz hoje. A gente pega todo o lixo, joga tudo num lugar só e acha que, bom, tá ali, tá longe da gente. Aquilo ali vai ser um canto contaminado, porque tem tanta banana que o sistema não dá conta de absorver. Então, o que a gente está falando agora, na verdade, nos dois ciclos, o técnico e o biológico, eu preciso de uma nova indústria, uma indústria de recuperação de materiais, recuperação de nutrientes. Uma indústria muito, muito produtiva, que pega isso que a gente chama de resíduos, de lixo, e como foi desenhado para ser recuperado, ela transforma em matéria-prima para continuar o ciclo. Passa aí. A segunda questão é bastante, nas duas últimas palestras foi polêmica, e eu acho que aqui não vai ser diferente. A questão da energia solar. Se você olha um sistema fechado do planeta Terra sendo alimentado pela energia solar todo esse tempo, você tem que pensar, como é que eu faço para aproveitar o máximo dessa energia solar? Agora, quando eu falo em energia solar, a energia vem do Sol, ela gera manifestação energética de várias formas no nosso planeta. O vento, o ciclo hídrico. Eu também tenho a própria energia do próprio planeta, que é a geotérmica, que é as marés com a gravidade. Então, as renováveis, a própria biomassa. As renováveis, quando eu falo de renováveis, eu estou falando de um mix de energia que está aí alimentando o fluxo do planeta, que se eu souber aproveitar, o mais interessante, eu começo a ver a potencialidade local de energia. Lugar que bate muito sol, eu vou aproveitar o máximo da luz, do calor do solar. E, por que não, transformar com tecnologia de ponta, e que vai ficar cada vez mais barata, transformar direto em energia elétrica. Se bate muito vento, eu aproveito o vento. Se tem muita energia térmica da Terra, eu aproveito. Ou se eu quero resfriar. Então, essa particularidade, você transforma a energia numa coisa que é local, que vai gerar empregos locais, que vai gerar uma tecnologia local, que tem que ser adaptada. A gente teve ontem aqui uma pessoa que representa o pessoal de tecnologia eólica aqui do Nordeste, que é a indústria brasileira, que disse, olha, nossa turbina foi desenhada para o regime de ventos do semiárido, da parte tropical semiárida do planeta. E a gente tem 50% de eficiência, quando a média na Europa é de 30% de eficiência, transformação de vento em energia elétrica. Ninguém acredita quando a gente diz que consegue isso, mas só consegue nessa área aqui. Então a gente está falando de coisas locais. A Alemanha, quando começa a incentivar as células fotovoltaicas, hoje a indústria de fotovoltaicas foi para a China, como a maioria das indústrias. Mas a Alemanha sabia desde o começo que toda a tecnologia ficou ali, toda a patente ficou ali, principalmente para cada placa fotovoltaica, ela cria 4 empregos locais no ciclo todo. Então, ela está realmente retendo. O metro quadrado de luz solar que bate aqui, só bate aqui. O vento que bate aqui, só bate aqui. Eu tenho que saber aproveitar o máximo disso. Então, a gente começa a trabalhar, por exemplo, com a diferença entre eficiência e efetividade na energia solar, por exemplo, é a gente saber que o mais importante não é o quanto eu gasto, quanto eu consumo de energia. O mais importante é a fonte de energia. Se essa fonte de energia é renovável, e se eu tenho um sistema que mantém essa fonte, que ajuda essa renovável esse fluxo ser constante,
um sistema resiliente que mantém esse fluxo, eu consigo dizer que eu tenho que ter, na verdade, uma iluminação que seja mais adequada para a produtividade naquele local, para a qualidade de vida, para a questão de conforto. Aqui no Brasil, um exemplo complicado foi essa onda de trocar a infraestrutura para luz eficiente, né? A lâmpada fria, lâmpada eletrônica. Por quê? Porque eu incentivei a mudança da infraestrutura toda de hotéis, de indústrias, de escolas, universidades, e as pessoas começaram a adotar para dentro do trabalho, dentro das casas, toda uma mudança de infraestrutura, de compra de reatores, de mudança de luminárias, mudança de lâmpadas. E agora? Chegou o LED. O que eu faço com essa infraestrutura toda? Eu vou jogar fora tudo outra vez? Eu não pensei que eu tinha que ter uma infraestrutura que possa fazer um upgrade, que possa voltar para o ciclo ou ser melhorada com o tempo. Então, essa ideia de tecnologias, que não são tecnologias sem saída. Hoje a gente está com os incineradores, é uma crítica que eu faço. O incinerador é uma tecnologia sem saída. A hora que um município compra um incinerador, ele vai ter que alimentar aquele incinerador com lixo, com não sei quantas toneladas de lixo todo dia. Sabe quando que o município vai incentivar a inovação em recuperação de plástico, para fazer mais plástico, em fechar... Nunca. Por quê? Ele fez um investimento, agora ele tem que pagar esse investimento, tem que fazer a máquina funcionar. É uma máquina que não inova, não leva à inovação, não permite o próximo passo. Tem que estar muito atento às tecnologias que vão ser desenvolvidas, as pesquisas que estão sendo feitas, para elas ajudarem a inovação a acontecer. Elas estarem com essa visão de que a solução que eu dou hoje, daqui a 5 anos, hoje é muito rápido, daqui a 5 anos ela está obsoleta. Então eu preciso fazer uma inovação hoje que possa progredir. Ou progride porque volta para a fábrica, ou progride porque de alguma forma eu posso fazer um upgrade e melhorar. Imagina a mesma empresa que trocou, uma indústria que trocou todas as lâmpadas frias, se ela tivesse instalado 1/3 da necessidade dela em placas fotovoltaicas, aquecimento solar, que naquela época era caro, mas fez só uma parte, não fez tudo. Ela já diminuiu o consumo, porque paga a tecnologia em 20 anos, 10 anos, aí depende, mas daqui a 10 anos eu boto mais uma parte de placas de nova geração e tal, e assim eu vou fazendo upgrade. As placas antigas eu posso facilmente retirar, mandar para a fábrica e falar, problema de vocês, devolve. Imagina que você comece a criar modelos de negócio, como já tem nos Estados Unidos, onde as pessoas não são donas das placas. Elas só recebem um serviço da energia. Como a gente faz isso com as hidrelétricas aqui, a gente só paga pela energia. A infraestrutura vai sendo feita, o upgrade da infraestrutura naturalmente pela própria indústria. Bom, o último princípio que foi observado, o princípio da diversidade foi observado na natureza. Por que diversidade? Parece poético, mas não é só poético, não. Quando eu olho para uma floresta, quanto mais biodiversidade, mais resiliente, mais forte é o sistema. A biodiversidade faz com que várias funções sejam ocupadas por diferentes espécies. Uma das formas de fazer tanques de criação de peixes é você ter peixes que comem o que sedimenta no fundo, junto com peixes que comem sedimento, comem os micro-organismos no meio do tanque, outro que come mais na superfície e outro até que se alimenta fora. Quer dizer, você consegue, no mesmo espaço de tanque, criar 4, 5 espécies diferentes, porque cada um a permacultura também trabalha muito disso. Você tem vários níveis de plantação, você trabalha por andares. Na mesmo hectare você tem 6 níveis de plantação, de colheita. Então você está falando em florestas que são mais biodiversidade, têm mais biodiversidade, são mais resilientes. Aí a gente pode transferir isso para cidades. Cidades que têm mais diversidade cultural, normalmente são cidades mais fortes economicamente, mais interessantes de viver, atraem as pessoas mais interessantes, conseguem ter mais inovação e são mais capazes de sobreviver a uma crise, a um problema
externo. Então, hoje nas empresas também, já nas escolas, nas universidades, já se fala muito em multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, até transdisciplinaridade. A gente já está começando a falar de como é que as disciplinas se encaixam, porque a gente já entendeu que um problema é mais bem resolvido quando você tem mais diversidade. Uma escola um ensino é tão mais bem aplicado quanto mais eu consigo botar você em situações adversas e não especialista simplesmente. Eu fui professor 5 anos na Universidade de Santa Catarina, no sul de Santa Catarina, a Unesc. Nós implantamos lá o primeiro laboratório, sou arquiteto, o primeiro laboratório de conforto ambiental e sustentabilidade lá no sul de Santa Catarina. E os colegas arquitetos diziam para mim: pô, sustentabilidade na arquitetura, eu boto 4 pilares, está sustentado, pô. E é verdade, 4 pilares está em pé. Não é mentira. Não dá para responder. Como é que eu respondo isso? Difícil. Esse sistema de 3 princípios claros, observados, me ajudam, eu como arquiteto, me ajudam claramente a tomar decisões para arquitetura, que antes eu não conseguia responder. O que é melhor, professor? Ter comprar tijolo aqui de uma indústria que eu sei que polui, que tem crianças, mas pelo menos os locais, os empregos locais, a economia local está preservada, ou eu compro um mega tecnologia vinda lá da Alemanha, de navio? Como é que eu faço isso? Né? Então, essa questão de identificar o que é local, mas trabalhar inovações que tenham princípios claros. E esses 3 princípios ajudam a você tomar a decisão da melhor forma de você trabalhar a arquitetura. O que a gente está falando muito aqui é de você entender a natureza e tentar replicar então para o sistema que a gente criou, que o ser humano criou, no caso, pensar, por exemplo, em arquitetura, em edifícios que são como árvores. Imagina que alguém te pede uma inovação, te pede um novo sistema e fala assim: olha, eu quero algo que capte o sol para gerar energia, que produza oxigênio, que fixe carbono, que fixe nitrogênio, que filtre a água, filtre o ar, que produza alimento, que produza microclima, que gere habitat para vários seres e que ainda se auto-reproduza. Sabe? A gente tem que respeitar mais essa sabedoria, tudo isso. Então, imagina um edifício que capta a luz do sol. É possível, Imagina um edifício que filtra a água e a água que sai é mais limpa do que a água que entra. É possível, A gente tem tecnologia para isso. Imagina um edifício que gera alimentos. Vamos falar de agricultura urbana, né? Vamos falar de... A gente, quando começa a ver aqueles desenhos de cidades verdes, a gente esquece que para alimentar todo aquele verde, a gente precisa de nutrientes. A gente não vai ficar importando humus da área rural para fazer a cidade verde. A gente precisa fazer com que o próprio alimento da cidade seja devolvido para a cidade que ficar cada vez mais verde. Agora imagina, daqui a pouco, já existe uma tecnologia brasileira, há mais de 20 anos, foi desenvolvida com uma ONG do Rio, com o EPEA, através do Dr. Brown, ajudou a desenvolver essa tecnologia nos idos da Eco 92, que a gente chama de tecnologia de reciclagem de nutrientes, é o biossistema integrado. Ele é instalado hoje em algumas comunidades de baixa renda no Brasil e agora está no Haiti. É uma tecnologia que está para 100 mil pessoas no Haiti, foi implementada agora. Ele capta todos os efluentes daquela comunidade. Um reator que transforma aqueles efluentes em biogás, 80% do volume é transformado em biogás. Biogás depois passa por um filtro de raízes que gera biomassa, que ajuda a capturar todas as toxinas, e dali sai água fertilizada. Essa água fertilizada pode ir para um tanque, já pode ser descartada, porque 99% das patologias já foram mortas pelos reatores e a fio de raízes. Ou, se você continua no Haiti, você tem no meio das favelas tanques de peixes, porque aquela água fertilizada gera algas e os peixes comem as algas.
você não precisa alimentar os peixes. Só precisa dos alevinos e aquilo vai se reproduzindo, né, com a própria fotossíntese. E essa água dos peixes ainda, você ainda pode fazer um filtro da amônia e transformar em água fértil de irrigação para hortifruti. Então, assim, num hectare você faz uma área altamente produtiva para uma família. Então, o que a gente está falando é agricultura familiar. A gente está falando de uma favela, daqui a pouco, uma área de baixa renda, onde ela produz o próprio alimento, com próprios dejetos, e daqui a pouco ela está vendendo carbono, crédito de carbono. Imagina uma favela vendendo crédito de carbono porque é mais verde e produtiva. E com isso está evitando, inclusive, deslizamentos, porque capta água da chuva com o próprio sistema de agricultura urbana. Isso já acontece no Paraná, porque essa tecnologia foi implementada nas fazendas familiares de suínos. Você já imaginou uma fazenda de suíno vendendo crédito de carbono? Existe no Paraná. Né? Eles têm, os dejetos dos suínos geram biogás que eles não precisam pagar pela energia elétrica que eles utilizam. Eles implementaram ao lado dos suínos os tanques de peixes e essa água feita irrigação para o próprio milho que alimenta os suínos. A gente está falando de produtividade, a gente está falando de saúde, a gente está falando de emprego, a gente está falando de captura de carbono. A gente está falando do ser humano voltando a fazer parte do sistema, com máquinas, com tecnologia, com ciência, certo? Para alimentar a restauração desse mesmo sistema. E nas não renováveis, eu tenho que cuidar ao máximo. Eu tenho que fazer o que eu retiro de bauxita para transformar em alumínio, eu tenho que fazer esse alumínio ficar no sistema o máximo possível, certo? Eu tenho que transformar as indústrias de reciclagem em indústrias de gestão de materiais. Uma indústria como se fosse um grande depósito de materiais que estão sendo usados infinitamente. E você tem aquele banco de materiais fornecendo matéria-prima para as indústrias. A gente tem aqui a Milena. Milena, quer falar um pouquinho do projeto de logística? Fala aqui, Milena. Na verdade, o projeto que a gente está fazendo começou ano passado. Foi a pedido do governo do estado e a gente chegou no Cradle to Cradle justamente por isso, né? A gente analisa a logística no sentido amplo, né? Não só a logística em si, mas também as cadeias de suprimentos, as cadeias produtivas. Não tem como a gente pensar numa cadeia produtiva integrada sem pensar que no futuro as empresas vão ter que fazer a logística reversa, né? Vai ter que mudar todos os processos que elas fazem hoje. Então, dentro disso, a gente tem que propor para o governo o que ele tem que pensar. E aí, nisso, o Cradle to Cradle se encaixa como uma luva, né? Por cima, mas é isso, assim. A Milena, a gente fez contato com o PELT, né? Programa Plano Estadual de Logística e Transportes, lá da Universidade de Santa Catarina, por conta da logística reversa. Eles estavam curiosos, a gente deu uma palestra mais ou menos como essa. Nem precisou tanto, né? Vocês já, vamos conversar. E começamos a conversar. A gente já começou a falar de pool de materiais. Imagina que as cidades que consomem muito material, consomem muito produtos, podem virar fornecedoras de matéria-prima para o parque industrial. E a gente já começou a falar de que a área do Polo Industrial de Metal Mecânica de Santa Catarina deveria ter uma indústria sendo fomentada, que é a indústria de reciclagem de material de metais de altíssima produtividade, em parceria com as grandes fabricantes ali da área, para que ela tenha uma tecnologia necessária, assim, já pense como é que ela desmonta e como é que ela fornece o metal na qualidade necessária. E aí você imagina Florianópolis, que hoje é basicamente turismo e software, sendo um fornecedor de matéria-prima para essa indústria. Você está gerando, inclusive, uma nova fonte de renda para o próprio PIB do município. E aí, a função da universidade em estar apontando esses caminhos para um projeto que não é para hoje, mas o Estado serve para isso, serve para dar a universidade serve para isso, para estar indicando para o Estado, para a sociedade, qual é o próximo passo, para indicar o norte. Gente, o norte é para cá. Vamos começar a planejar, vamos começar a levantar, vamos começar a fomentar isso. Passa para aquele último slide. Esse aqui, gente, então a gente já está finalizando aqui e já pensando já no próximo etapa. A gente quer fazer com vocês um exercício que a gente quer aplicar esses 3 princípios
nesses dois sistemas aqui, tentar ver como é que essa coisa pode ser pensada na prática. Um gostinho do que a gente vem fazendo há 20 anos com indústrias do pote de Nike, Ford, Puma. A Puma agora está desenvolvendo tênis, que a sola do tênis ela é biodegradável. Por quê? Porque é biodegradável porque ela gasta. Eu tenho 3 milhões de pessoas em Recife. São 3 milhões aqui? Quantos são? Habitantes. 6 já? Nossa, 8 milhões de pessoas caminhando pelas ruas, gastando a sola do sapato. E se essa sola não for biodegradada, a gente vai filtrar o ar com os nossos pulmões. As partículas vão ficar no nosso peito. Assim como o pneu. Então, tudo que é desgastado, todo o material que é desgastado, o produto que é desgastado, deveria ser para o ciclo biológico. Então, ela desenhou aqui. E a parte de cima, ela desenhou para o ciclo técnico, para ser reciclado, é sintético. Porque daí ela garante durabilidade, ela garante fornecimento de matéria-prima e mais, ela garante que o cliente, ela não vai vender mais tênis objeto, ela vai vender o uso do tênis de 1 ano. Te garanto que esse tênis por 1 ano ele vai ser show para você, no final de 1 ano você volta e ele fixa o cliente, ele mantém um ciclo positivo entre o cliente e a indústria. Agora, imaginar grandes sistemas industriais, grandes serviços que são necessários, infraestruturas que são necessárias para a cidade. A gente começou a falar de parque eólico e a pessoa que estava aqui, o José, falou para mim, uma das coisas é a tecnologia está avançando muito rápido. Então você me deu uma luz aqui que é desenhar as nossas turbinas para que elas possam receber mais rapidamente a nova tecnologia. E não ficar obsoleta, porque a gente vê hoje turbinas obsoletas, né? Então, a tecnologia tem pensado. E esse esquema aqui é o esquema chave. É entender que existe um ciclo biológico que funciona, a gente está vendo na natureza, só que a gente precisa conseguir fazer esse ciclo biológico funcionar mais rápido, funcionar mais eficiente. Aí eu sei a eficiência para que serve, para fazer isso aqui funcionar. Eu já tenho um objetivo claro. E eu preciso desenhar para 10 bilhões de pessoas comerem, terem tecido para vestir, etc. e tal. E tem o ciclo técnico, que a gente precisa aprimorar. O que eu gosto de enfatizar nesses dois esquemas é que a metade de cima do ciclo, que a gente hoje vê que é linear, ela funciona muito bem. Ela tem regulamentações, ela tem linhas de pesquisa, ela tem incentivo, ela tem muitos papers, ela tem muita coisa já funcionando nessa metade aqui. Né? É o produzir, usar e descartar. O que é novo é a metade de baixo. O que vai trazer emprego, trazer pesquisa, trazer novas linhas de atuação, trazer